eu sou a Ana Schermack do Pausa para um Café e hoje a gente tá aqui pra falar sobre os cantos 7 ao canto 12 do Inferno da Divina Comédia no projeto Lendo Dante. Vídeo passado a gente leu do canto 1 ao canto 6 e hoje a gente vai do canto 7 ao canto 12. Eu pensei em fazer esse vídeo um pouquinho diferente, mas citando, como eu fiz a vez passada, né, as pessoas que a gente vai encontrando no inferno, mas também falando um pouquinho sobre a minha opinião em si, né, fazendo como se fosse uma resenha. Então a gente sai de um canto, né, a gente sai de 6 cantos onde Dante e Virgílio estão ali se questionando. Na verdade, Dante está se questionando muito sobre essa viagem, sobre isso que ele tem que fazer. E Virgílio tá ali, né, tentando dar coragem a Dante e falando muito sobre quem enviou ele, o que estava acontecendo. E nesse canto 7, a gente vai pro quarto círculo do inferno, né? A gente já começa a ficar mais longe de casa, digamos assim. A gente começa a ficar mais longe de um lugar seguro e a gente tá realmente cada vez mais adentrando ao inferno. E eu acho que é nesses círculos que a gente mais conhece Virgílio, que pra mim é um dos personagens mais fascinantes da Divina Comédia. Dante é um personagem legal, Dante, né, é o protagonista dessa história, mas Virgílio tem muita força dentro da história. Enquanto a gente via ele nos primeiros círculos, né, nos primeiros cantos ali, sendo aquele ser que não abandona o rolê, sendo aquele amigo de verdade que tá aí, vamos lá, vamos junto. Beatriz convidou ele falou, não, tamo aí. É aquele realmente brotherzão. Aqui a gente vai ver um Virgílio mais forte, né? A partir desse canto a gente começa a ver um Virgílio mais corajoso, um Virgílio que tá ali dando carteirada e falando, ó, a gente vai passar, a gente vai mesmo e ninguém pode segurar a gente, sabe? Não tem como nenhum demônio falar, não, aqui você não vai passar porque vai, sabe? Ele tem, não só porque ele conhece o inferno, mas porque ele é um enviado dos céus pra ajudar Dante. Então a gente já tem ali uma demonstração disso quando ele encontra Pluto logo nesse começo do quarto círculo do inferno, onde ele diz, cala, lobo maldito, ó, nossa descida aqui não é sem fito, assim se quer do alto onde Miguel opôs vingança ao soberbo delito. Miguel, arcanjo Miguel, né? E ali ele também tem cala lobo maldito, um lobo mais uma vez a personificação que já apareceu antes, né? Aqui ela aparece de forma diferente, mas lembrar que o lobo já apareceu pra Dante como figura do pecado, então novamente o lobo tá aqui dentro do inferno. E nesse círculo a gente tem algumas anotações do Ítalo Júnior Mauro na edição da 34 que são muito importantes, porque ele vai falar, se tá, quando é Miguel, ele vai falar sobre um espaço que eles passam, que eles citam ali, que é um lugar perigoso para navegação. Desde muitos tempos muito antigos, aquele é um lugar onde, se você for por ali, se você for passar por ali, é um lugar difícil de navegar, né? Um espaço de águas tortuosas. E a gente tem aqui a gente indo pro lugar onde estão as pessoas que o pecado delas foi a ira. E vocês devem lembrar no vídeo do inferno onde eu falei que a ira é aquele lugar onde estão as águas borbulhando, né, o sangue borbulhando, que nada mais é do que a exemplificação da ira, né, quando a gente fala que nosso sangue ferveu ou algo assim, né. Tem lá no finalzinho desse canto, do canto 5, onde o Virgílio fala pra Dante, disse o bom mestre, filho, aqui tu vês as almas dos vencidos pela ira, e vou dizer-te ainda, se me crês, que embaixo da água a gente suspira fazendo borbulhar. Então, sabe, é uma exemplificação bem clara ali da ira. É muito legal também que a gente vai vendo entre essas conversas do Dante e do Virgílio, cada vez mais ele citando e falando a palavra mestre. Dá mais a entender realmente que Virgílio é quem detém o conhecimento ali e Dante está apenas aprendendo. Ele está ali seguindo os passos de Virgílio. Ele está realmente para aprender, né? Ele tem esse lado mais humilde, toda hora ele chama Virgílio de mestre, forma de respeito também, né? Já no canto 8, a gente já tá ali à beira do rio Estige. E o canto 8 é um canto onde a gente encontra Flégias, que é o barqueiro que tá levando Dante e Virgílio até o outro lado deste mar, digamos assim, desse rio. E a gente tem
Flegia, se vocês procurarem, ele também faz parte da mitologia grega, né? Ele é, se não me engano, filho do deus da guerra, então tem todo um significado aí, guerra, ira, tá tudo interligado. E Dante encontra Filippo de Argente. Filippo de Argente é um personagem que vai aparecer não só na Divina Comédia, mas também no Decameron, nas obras do Boccaccio e do Dante ele aparece. Ele era um guelfo rico, forte, orgulhoso e de pavio curto. Ele é uma pessoa que brigava com todo mundo. E é de conhecimento dentre os estudiosos do Dante que ele teve algum desentendimento com Dante, então aparece ali no inferno. E eles até falam de Dite, da cidade de Dite ali, nesse canto também, logo após esse encontro com Filippo de Argente. É legal que nesse canto também tem uma coisa bem emblemática, que é uma hora em que Virgílio passa por um pedaço que tá desconstruído, que tá arruinado. E esse portal secreto, arruinado, é o lugar onde Cristo, quando foi até o inferno e os demônios barraram a entrada dele, ele destruiu, né? Jesus Cristo destruiu. E esse espaço nunca mais foi reconstruído, né? É como se ficasse ali pra lembrança, pra história, como se os demônios não pudessem reconstruir. É bem interessante. E antes que eu me esqueça, nesse canto 8 da Divina Comédia, acontece uma coisa que às vezes a gente não repara durante a leitura. Mas tem uma hora que Dante fala: pensa, leitor, no meu desanimar, ouvindo o som dessas falas suaves e tremendo não mais poder voltar. Que ali os demônios impedem o Dante de passar e falam que ele não vai voltar, ele vai ficar ali. E Dante fica um pouquinho com medo. Mas é engraçado porque Dante conversa com a gente nessa hora. Dante quebra a quarta parede. E é uma coisa que hoje em dia, quando o autor faz, a gente fala: nossa, o autor quebrou a quarta parede, olha só o que ele tá fazendo. E Dante fez isso em 1300, sabe? Não é algo novo, não é algo... Dante já fazia isso. Dante já quebrava a quarta parede lá em 1300. Isso é muito incrível. O canto 9 é um canto inteiro mitológico, assim. Nesse canto a gente encontra muitas figuras da mitologia grega, da mitologia romana. Então, desde o início do canto, a gente já vai ter ali figuras que são mitológicas, que a gente conhece por causa da mitologia. A gente vai ter Hidra, a gente vai ter Megera, Tesífone, Eríneas, Medusa, Górgona, Teseu, todas figuras mitológicas, todas figuras que a gente conhece da mitologia. Isso é interessante porque a gente começa a pegar mais referências das coisas que Dante estudou, que Dante conhecia. A gente vê que a mitologia greco-romana, a mitologia grega, a mitologia romana, tá muito dentro da história do Dante. Ela influencia muito Dante. Não só porque ele lia, porque ele conhecia, mas porque, né, ele tá na Itália, ali, pertinho de Roma, pertinho da Grécia. Então, a gente tem toda essa influência cultural dentro dele, né? A gente tem essa influência. Então, são figuras que ele conheceu, figuras que durante toda a vida dele ele ouviu histórias, que ele estudou histórias sobre. Então, é claro que elas estariam dentro da Divina Comédia. Nesse círculo, elas fazem muito sentido. Elas estão ali completando, ele fala sobre as serpentes na cabeça da Medusa, ele fala de um período que Teseu foi buscar a esposa de uma pessoa e elas não se vingaram por isso. Então tem muito essa questão de vingança, de ira, de serem esses seres mitológicos que dão medo e assim eles estão no inferno cobrando ali os pecados. Então tem muito disso. E eu acho muito, muito interessante essa mistura que Dante faz de figuras bíblicas, figuras históricas e figuras mitológicas. Tipo, unindo todos esses mundos, sabe? É como se naquela época tivesse tudo misturado, sabe? Não tem uma divisão muito clara pra Dante. Tá tudo junto, sabe? Você vai ver, acho que no próximo canto que vai aparecer Minotauro. Então é muito interessante ver tudo isso ligadinho ali. E a gente chega ao canto 10, onde a gente encontra algumas figuras muito conhecidas da história do Dante. A gente vai começar citando Epicuro, que foi um filósofo grego que acreditava em uma ideia diferente do que Dante acreditava. E até a gente vai ter Virgílio em alguns momentos perguntando se Dante está em dúvida com o que ele acredita. E aí a gente faz um encontro muito importante dentro da Divina Comédia, que é o encontro de Dante com Farinata. E quem era Farinata? Farinata degli Umberti foi um dos mais importantes líderes dos Ghibellinos em Florença. Ele participou da sangrenta batalha de Monteperti, onde os Ghibellinos massacraram os guelfos, que era o partido da família de Dante, e retomaram o poder em Florença.
Florença. Levantou-se depois contra a maioria dos seus aliados quando eles propuseram destruir a cidade pouco após a retomada da cidade. O discurso de Farinata convenceu os gibelinos que desistiram do projeto de acabar com essa Florença, e apesar de terem pontos de vista diferentes dos de Dante, este o respeita por suas atitudes apartidárias em favor da população de Florença. Então é muito interessante você colocar Farinata, que foi alguém que defendeu Florença, apesar de ter opiniões diferentes da do Dante. Farinata viveu antes de Dante, né? Só pra deixar claro na história ali. Farinata, ele foi um personagem que viveu antes de Dante, né? E ele foi importante para que Florença continuasse viva, porque ele impediu que os gibelinos destruíssem Florença. Dante, apesar de ser do partido dos Guelfos, apesar de ter toda aquela, né, toda essa guerra entre gibelinos e guelfos, Farinata admirava Dante, pelo menos aqui, por causa dessa união, né, dessa coisa de Dante ser apartidário muitas vezes e lutar mais por Florença do que por um partido. Dante foi exilado por causa de Florença. É bom que a gente lembrar que na história ele não foi exilado, mas na vida real, enquanto Dante escrevia a Divina Comédia, ele já tinha sido exilado. Então é bacana você ver que mesmo ele demonstra isso de uma forma diferente, né? Que é o personagem tendo respeito com ele. Mas a gente também tem um respeito por Farinata por causa disso, porque os dois lutaram por Florença, né? Não foram pelos... Claro que teve ali os momentos dos partidos e tal, mas em alguns momentos da vida deles, os dois, o que foi mais importante foi Florença. Isso é muito, muito, muito interessante você analisar toda essa... como eu posso dizer? Reconhece isso, mesmo em pessoas que eram inimigas dele. Aí outra pessoa que a gente encontra ali no meio é o pai de Guido Cavalcanti, que é o Cavalcante de Cavalcanti. É um nome meio estranho. Mas Cavalcanti foi pai de Guido e ele pertence a uma influente família guelfa, né? Dos guelfos. Tanto que eu falei sobre os Cavalcantes na parte lá da história de Florença. E Cavalcanti pergunta sobre Guido pra Dante, né? Guido era um dos melhores amigos de Dante. Ele foi poeta, amigo íntimo do Dante, sabia sobre Beatriz. Ele também é um dos poetas do Doce Estilo Novo, né? Foi um dos construtores do Doce Estilo Novo. Cavalcanti né? Guido Cavalcanti é um personagem importante dentro da literatura de Florença e também da literatura de Dante, porque ele influenciou muito esse escritor, né? O Cavalcanti influenciou Dante a escrever poesias, a escrever sobre romance, a escrever sobre as mulheres, a escrever no Doce Estilo Novo. Então é muito interessante esse encontro com o pai do Guido. E o pai do Guido, ele era um herege, né? Ele não acreditava. Então é interessante você ver que ele tá ali e que ele pergunta, e que Dante identifica que ele é o pai do Cavalcanti por isso. Ainda nesse canto, a gente vai ver as citações de Frederico e um cardeal. Esse Frederico II, que é citado na história, ele foi um rei da Sicília, né? Imperador sagrado do Império Romano, entre 1215 e 1250. E ele foi excomungado pela Igreja Católica não só uma, mas duas vezes, né? Ele foi excomungado primeiro pelo Papa Gregório IX e depois pelo Inocêncio IV. Só que esse cara também foi um grande incentivador da cultura, tanto que ele é citado por Dante como, né, a corte de Sicília como o berço da poesia italiana. Então é muito interessante ver como Dante cita também pessoas que foram influentes para o quê? Para a cultura, para a literatura, que era algo muito importante para o nosso poeta. E o cardeal que ele cita logo depois de Frederico é o cardeal Ottaviano degli Umbaldini, que foi amigo dos gibelinos, que é um partido que rejeitava a autoridade da igreja em favor da monarquia imperial. Várias pessoas importantes da história da Itália, né? Não só de Florença, ali. No canto 11, né, no penúltimo canto, que agora a gente tem mais, os últimos dois cantos são os maiorzinhos desse que a gente estudou aqui, né, que a gente veio lendo durante essa semana. Mas ali, né, só pra gente recordar, a gente tá no canto 10, né, a gente vai até o canto 12. Até o canto 10, a gente passou pelos círculos 1, que é o limbo, né, o círculo sem batismo. A gente passou pelo segundo círculo, que foi o círculo dos luxuriosos, que a gente viu lá no capítulo 5.
no canto 5 do inferno. No terceiro círculo, que é o círculo dos gulosos, que a gente viu lá no canto 6, que é o círculo do Cérbero, a gente passou também pelo círculo dos avarentos e dos prodigiosos, né, que é o quarto círculo do inferno. E a gente tem o quinto e o sexto círculo do inferno, que é onde estão os iracundos e racontosos e os heréticos, né, que são as pessoas que são hereges, que não acreditavam ou que foram excomungadas. Então a gente tem vários seres importantes ali pra essa história do Dante, então tá todo mundo ali no círculo. Às vezes a gente vai passando e não percebe o passar dos ciclos. É legal a gente voltar ou naquele desenho ou numa tabela da Divina Comédia e dar uma olhadinha pra se situar, pra saber onde tá. Então ali no capítulo 10 ao 12, né, do 10 ao 12 a gente vai estar nesse final do círculo dos heréticos e a gente vai indo, né, do sexto pro sétimo círculo do inferno, que é onde a gente já entra nos giros, que são os giros da violência e da bestialidade contra o próprio, o outro e a Deus. Então a gente tem vários tiranos, assassinos e pessoas desse gênero. E no canto 10 a gente encontra uma tumba onde cita que é a tumba do Papa Anastácio II, que foi um papa acusado de heresia por dizer que o Espírito Santo não procedia do Pai e que o Pai era maior que o Filho, então ele foi acusado de heresia. Então ele tá ali ainda no canto ainda no círculo dos hereges, né? Nesse canto, no canto 10, a gente vai ter no canto 11 já, né? A gente tá no canto 11. A gente vai ter muita citação a Aristóteles e a livros de Aristóteles. E é legal lembrar que Aristóteles já apareceu, né? Lá no Limbo. E Dante estudava muito Aristóteles. Dante seguia a filosofia aristotélica. Então a gente tem novamente ele e Virgílio citando muito Aristóteles. Eles vão citar Ética a Nicômaco, que foi uma obra de Aristóteles, que Virgílio chama de sua ética, porque sabe que Dante a conhece bem. Foi livro comentado também por São Tomás de Aquino e tem influência na organização dos círculos do inferno do Dante. Então se vocês quiserem buscar para entender um pouquinho mais, para buscar referência, é algo interessante a se ler. Aristóteles influencia muito Dante, então se você gosta de filosofia, vá ler Aristóteles depois de terminar a Divina Comédia. Ele cita também Física, que é outro livro do Aristóteles, e é isso. Eu acho que são esses todos os livros. É legal também nesse círculo, já tava esquecendo de comentar, cita Caorça e Sodoma. Sodoma e Gomorra, lembra? Lembra que a gente já tá entrando no círculo da violência. E Caorça é uma cidade na França que... eu acho que tem aqui, ó. Que era conhecida pela prática da usura. É legal citar também que Dante nesse círculo fala sobre constelações. Então eles começam a se identificar por isso, né? Pela Ursa Maior. Ele vai citar um pouco de constelação que também mostra outro conhecimento. E a gente chega finalmente ao 12º canto, onde a gente encontra um Minotauro. Eu acho legal essas citações de Dante a figuras mitológicas, a monstros mitológicos como o Minotauro. Aqui ele vai citar o príncipe de Atenas. Quem é o príncipe de Atenas? Teseu. Teseu é príncipe de Atenas. Dante também vai citar Quirion, que é um centauro. Ele vai falar sobre Nesso, Dejamira. Centauros também são seres mitológicos, um pouco diferente do Minotauro, né? Tipo, digamos que é o contrário, enquanto os centauros têm corpo de cavalo e cabeça de humano, o Minotauro ele tem corpo de homem e cabeça de touro, né? Então é um pouquinho diferente. A gente tem Nesso, Dejanira, a gente vai ter Aquiles sendo citado, novamente várias figuras conhecidas da mitologia. E tem mais outras pessoas que Dante cita aqui, Alexandre e Dionísio. Quem era Alexandre? Que é um contemporâneo de Dionísio. Quem era Dionísio? Ao contrário do que a gente pensa, não estamos citando Dionísio Deus, e sim um tirano que viveu na Sicília. Ele transformou a cidade que ele morava na mais famosa, na mais poderosa da Itália grega, e era conhecido por patrocinar o teatro e outros festivais durante o tempo em que ele viveu.
E é interessante que novamente é alguém que apoia a cultura. Então, novamente, tudo interligado. E é engraçado porque nesse canto ele vai estar, né, Alexandre, Dionísio, Azolino, Opísio de S, que foram vários tiranos, né, durante o tempo em que viveram e nos lugares onde eles viveram. E é engraçado porque eu fico imaginando da onde que ele tirou esses nomes, sabe? Será que ele conhecia todas essas histórias? Será que ele foi atrás, se ele pesquisava? Porque naquela época não tinha Google, né, gente? Hoje em dia que a gente vai, eu preciso do nome de um tirano. Vai lá no Google, escreve tirano, o Google vai te dar um monte de nome e você vai escrever a sua história rapidinho, sem pausa nenhuma, inclusive. E nesse tempo, como é que ele fazia? Será que ele conhecia todas as pessoas, a história de todas as pessoas? Que mente tinha esse cara, sabe? Que memória tinha esse cara? É impossível. Então devia ter tudo anotado, cheio de papel em casa, né? É engraçado isso, porque você chega ao final de 12 Cantos do Inferno, olha a quantidade de gente que já citou. Claro que alguns são de conhecimentos gerais, digamos assim, Aristóteles, Perseu, Teseu, Hércules, né? São pessoas de conhecimento geral. Mas tem algumas pessoas que são muito específicas ali, sabe? Tipo, quem é o Piso de Este, sabe? Como é que eu vou saber? Então eu acho que tem algumas coisas muito específicas. E concluindo, né? Porque o vídeo já tá com meia hora de volta, falei que ia ser mais curto, mas não deu. A gente já chega novamente a algumas conclusões, né? A gente vê Dante um pouquinho mais corajoso, mas mesmo assim ainda sempre atrás do seu mestre, sempre atrás de Virgílio. A gente vai ter ainda o inferno e o purgatório pra ele criar coragem pra viajar sozinho. É como aquele garoto que tá saindo ainda, né? Ele tá conhecendo o mundo, ele tá aprendendo a andar de ônibus, ele não sabe direito, tem medo de se perder. E a gente tem Virgílio dando carteiradas, falando assim, ó, aqui nesse inferno a gente vai passar porque a gente pode, a gente é enviado por pessoas muito maiores do que todo mundo e a gente vai passar. A gente vê muito mais sobre mitologia, a gente vê figuras importantes pra cultura, mesmo que indiretamente, né, mesmo que por causa dos pecados delas elas estejam em lugares ruins, mas que elas também foram pessoas importantes pra cultura, pra Florença. Então eu acho engraçado isso porque Dante meio que mostra essa dualidade também, porque nem todo mundo é totalmente mal, nem todo mundo é totalmente bom. Então existem pessoas que fizeram bem em alguma coisa, mas eram um tirano, sabe? Existe cara que lutou na guerra contra Florença, mas depois defendeu a cidade. Então tem essa questão de... Então mesmo a gente tendo sido alguém legal, talvez Dante ainda lembre da gente no inferno e a gente tem isso, né, pra pelo menos pensar no futuro. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e espero que vocês leiam os próximos cantos. Desculpa, gente, por mais um vídeo longo. Eu tô tentando não fazer vídeos tão longos, mas eu acho que a gente vai ter muitos vídeos longos ainda pela frente. Eu tô pensando em fazer vídeos com mais cantos, mas não sei, estou em dúvida. Mas por enquanto continua tudo igual, tá bom? Espero que vocês continuem a leitura e qualquer dúvida, entre aí no grupo e participa com a gente, tá bom? Beijo grande pra vocês, até a próxima. Assistam todos os videozinhos aqui do Dante. Continuem lendo. Tchau!